Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos nele e exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 150, verso 6. Todo ser que tiver fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 92, verso 1 e 2. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Pai bendito e amado Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque são as tuas misericórdias a causa de não sermos consumidos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 124. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus Cristo? Graças a Deus. Tens tu lido a história da dura cruz na qual Jesus morreu. Desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz o malfeitor, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim. Ó, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Glória a Deus em nome de Jesus, amém. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá,
E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus em nome de Jesus, glória a Deus em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, obrigada, obrigada, louvado seja Deus, Jesus recompense imensamente, amém? Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos nele e exultemos, amém? Vamos meditar na palavra? A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. A palavra do Senhor nos diz: Jesus anda por cima do mar. Aleluia! Louvado seja Deus. Que o Pai nos envie o teu Santo Espírito e nos conduza em toda a verdade. Glória a Deus em nome de Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Louvado seja Deus. Então Jesus anda por cima do mar. Aqui, de primeiro momento, a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos para que fosse para a outra banda. Então os discípulos estavam sendo instruídos por Jesus. Isso acontecia enquanto Jesus ia orar, enquanto Jesus despedia a multidão. E Jesus subiu para orar, mas já estava tarde, e o barco já estava lá no meio porque o vento era contrário. Aqui, tá falando que houve já aqui uma manifestação, o vento era contrário. A situação é contrária, é adversa, mas a palavra do Senhor nos diz, mas a quarta vigília da noite, ali por volta das 3 da manhã, Jesus ele vai até o encontro dos discípulos, de forma sobrenatural.
né? Humanamente impossível, Jesus vai andando por cima do mar. E como era algo sobrenatural, aos olhos do homem impossível, né? Os discípulos de Jesus, eles deduziram, né? Eles ficaram com tanto medo que eles se precipitaram e disseram que era um fantasma. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e Ele endireitará as suas veredas. O que o próprio entendimento faz? Faz deduções, né? Precipitadas, faz a gente enxergar coisas que não existem por causa da imaginação do próprio entendimento. Mas a palavra do Senhor nos diz para a gente não se apoiar, para a gente não se estribar naquilo que a gente deduz, naquilo que a gente pensa, mas para a gente confiar de todo o nosso coração no Senhor, ou seja, voltar o nosso entendimento para a verdade, para a palavra do Senhor. É dessa forma que o Senhor vai nos alinhar, né? A sua palavra, a sua justiça. Louvado seja Deus. Então, quando os discípulos eles olharam, né, que viu algo sobrenatural, eles ficaram com medo, mas Jesus exortou, né, a eles: tem de bom ânimo, né? O Senhor nos estava dizendo para os discípulos para eles terem bom ânimo, para eles, né, se apropriarem do que era bom, para que eles não tivessem medo. Porque era Jesus. Então é isso que o Senhor está nos falando hoje. Para a gente ter bom ânimo, né? Para que aquilo que a gente venha sentir, pensar, enxergar seja bom. Para a gente não temer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E Pedro, querido testificar, né, que de fato era o seu mestre, que de fato era Jesus, ele pediu uma prova. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus diz: venha. E Pedro, descendo do barco, né, ele provou ali, enquanto Pedro estava alicerçado no que Jesus estava falando, enquanto Pedro estava confiando no poder da palavra de Deus, Pedro viveu o sobrenatural, porque Pedro estava alicerçado na palavra de Deus. E é dessa forma que eu e você vive o sobrenatural, vive o milagre, seguro em Cristo, quando eu e você se apropria do poder da palavra de Deus, quando a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração se apropria da verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz, né, que Pedro ele reparou ali na força do vento. Pedro reparou na força do vento que era contrário. E Pedro começou a afundar. E é isso que acontece, né, quando de forma natural a gente se apropria, a gente se volta para as circunstâncias, para as adversidades, para as situações, para a tempestade, e a gente repara na contrariedade. É isso que faz, desfalece a mente, a alma e o coração, causa medo, causa dúvida. E não é isso que o Senhor quer, mas o Senhor quer que a gente o ame de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou seja, que a gente se aproprie, dê prioridade à palavra do Senhor. É dessa forma que a gente vai permanecer em Jesus, é dessa forma que a gente vai permanecer seguro. Independente da circunstância, o Senhor quer que a gente se esforce para permanecer naquilo que Ele está falando. Louvado seja Deus. Mesmo que o vento cause ali a tempestade, mas o Senhor quer que eu e você permaneça seguro sobre as águas, alicerçado no poder da sua palavra. E Pedro pede socorro a Jesus, mas Jesus de imediato também ele socorre Pedro, mas exorta Pedro, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro duvidou porque ele deu mais prioridade à circunstância do que a Jesus. E essa palavra está nos ensinando. Jesus quer que a gente dê prioridade a Ele, à fé. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 10:17. De sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais a gente medita na palavra, a gente se prioriza de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento na palavra do Senhor, a nossa fé é acrescentada. E o medo, ele é dissipado. A palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios, ou em Efésios,
6, né, versículo 10 em diante, Paulo em Cristo nos diz que de tudo, né, sobre todas as coisas a gente precisa, né, se revestir, né, do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Louvado seja Deus. Então é dessa forma que a gente vai permanecer seguros e inabaláveis, tendo fé, permanecendo naquilo que Jesus está falando para cada um de nós. E Jesus, ele exorta Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro duvidou porque teve medo. E o medo, né, é a dúvida. Mas a fé é a certeza. A palavra do Senhor nos diz, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? A gente tem que olhar as circunstâncias pela luz da palavra. Isso vai nos trazer segurança em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. E a palavra é que a gente permaneça olhando para ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque isso vai nos trazer paz. Isso vai fazer com que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então que a gente medite na palavra do Senhor dia e noite. Isso vai nos trazer paz, vai edificar a nossa fé. E Jesus, ele faz cessar o vento. Jesus, ele faz cessar a tempestade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu atenderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que a gente venha lembrar, que é lembrando, meditando na palavra, se apropriando do poder da palavra, que a gente vai permanecer firme, proteger a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, né? E sobretudo usando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E Jesus, ele dá ordem para que o vento e para que a tempestade se acalme. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Jesus Cristo nos dá a saúde. Amém. Graças a Deus. Fiquem na paz em nome de Jesus.